E aí, rapaziada, hoje eu tô aqui para estar apresentando um livro que eu tinha feito. Eu tava com a ideia de fazer um livro, só que eu resolvi não fazer por conta que eu acho que a gente já tá numa época que o tempo de um livro passou, sabe? Atualmente, poucas pessoas compram um livro e também as que compram, elas tipo, leem em PDF. Os que. Eu falei errado, as pessoas que lê, não as que compram. As pessoas que lê, elas leem mais em PDF, né? Sendo que até as pessoas velhas, que normalmente dão a impressão mais que elas que leem, elas também é, leem mais em PDF. Sendo que eu conversei com um cara, ele já é um senhor de idade, com seus 70 anos, e ele lê em PDF também, né? Ele não lê um livro fixo, ele lê um livro digital. Por isso que eu desisti de estar querendo lançar esse livro. Mas eu pretendo colocar essa história desse livro em jogos, porque eu quero contar história. Eu gosto de criar história e agora eu quero criar história. Não só criar, como também eu quero vender, podemos dizer, porque eu tô basicamente eu podia falar que era contar minha história, mas eu estou vendendo, né? Porque eu quero produzir a minha história em alguma coisa para vender para os outros. Então eu estou vendendo, não é nem contar. É contar também, mas vender. E eu vou estar mostrando aqui meu livro. É, eu não vou estar mais usando a história original, mas eu vou estar usando algumas ideias ainda da história. E é isso. Deixa eu pegar ele aqui, vou dar um corte, eu pego e volto. Primeiramente, esse livro aqui era um caderno meu antigo, então tem uns desenhos meu random aqui, ó. Eu espero que tenha pegado direito, que eu tinha desenhado quando eu fazia o nono ano. No caso, ano passado. Então aqui eu tenho 16 só para constar. Eu reprovei o sétimo ano, aí eu fiz o nono ano, fiz o sétimo duas vezes e tô fazendo o primeiro ano só agora, sendo que era para fazer a segunda série. Então estudem, para não reprovar. Aqui nós temos o primeiro capítulo. Capítulo 1, 1935. Ele tem essa folha, essa aqui, até chegar ao capítulo 2. Eu não sei se eu gravei direito, cara. Se eu não tiver gravado, infelizmente vai ficar assim mesmo. Resumindo, não vou ler tudo. Muito texto. Não sei, deve ser pouco texto, né? Mas eu acho que é muito aqui. Também eu tenho uma certa uma vergonha do que eu escrevo, né? O capítulo 1 ele contava sobre a história de dois irmãos, um chamado Jonas e o outro chamado. Peraí que eu já até me esqueci o nome do outro irmão aqui. Eram irmãos gêmeos, João. Era o Jonas e João. Basicamente o João e o Jonas estão na época de 1935. Os dois são cientistas, né? Eles têm um laboratório secreto na Antártica. Aí nisso o João cria um um dinossauro, que é um Carnotauro. O Carnotauro, que eu fiz aqui a descrição dele é que ele é um Carnotauro bem semelhante ao que você pode encontrar pesquisando na internet, só que ele possui uma cor de pele branca e olhos vermelhos. Aí o João criou isso, o Jonas. O Jonas, ele acha muito idiota a ideia, porque pode mexer com o ecossistema, essas coisas e tal. E eu acho que aqui eu dei um errado um pouco, porque eu não cheguei a pesquisar tanto sobre o que é a volta de um animal pré-histórico ia afetar na atualidade. Eu não pesquisei tanto. Então, eu acho que eu poderia ter dado uma pesquisada mais nessa parte e ter colocado mais coisa de forma mais explicada, porque a explicação aqui que eu coloquei é, ele vai afetar o ecossistema. E eu acho que dava para ser uma explicação mais bonitinha e essas coisas.
E é isso. Eles acabam tendo uma briga. No meio da briga, o João, eles meio que partem pra agressão física. Só que, tipo, não é tipo, ah, vou te bater. É tipo o Jonas, o João, ele vai embora com raiva. E o Jonas meio que toca no ombro dele, falando, não, irmão, não vai embora. Aí meio que isso acaba, o toque físico acaba fazendo os dois entrar em um conflito. Aí nisso o João, ele, ele empurra o Jonas no painel de controle e acaba ativando a cela que o Carnotaro estava preso. O Carnotaro foge, mata o João, né? E o Jonas consegue fugir porque o Carnotaro tá distraído comendo. Eita. O Carnotaro tá comendo o João. É o segundo capítulo, né? Mostrei. Capítulo 2 eu percebi que eu não coloquei o resto da data. O capítulo 2 era pra ser 1998, porque o primeiro capítulo se chamava 1935. Porque ele se passava em 1935 e esse aqui era pra ser 1998 para demonstrar aí o salto temporal que teve. E esse capítulo eu não cheguei a terminar, ó. Só literalmente escrevi até aqui. E basicamente fala sobre um cara chamado Mike. É Mike o nome dele? Opa, voltei pro capítulo 1. Calma. Mike, que basicamente ele conversa com uma mulher chamada Vanessa, já que ela é uma fiscal do governo. E ela está com. E ele quer a ajuda dela para conseguir montar um exército em segredo, já que ele pediu pro exército mesmo mandar ele e outros guerreiros em uma busca desse Carnotauro, né? Que acabou, que meio que ele descobriu porque uns amigos dele dos Estados Unidos estavam fazendo a ronda pelo Antártica e acabaram achando pesquisadores lá que acabaram falando sobre essa criatura e ele quer ir atrás. Só que quando ele fala com o exército brasileiro, eles falam, não, nós não vamos, cara, isso aí é uma idiotice pra ir, né? Aí ele vai pedir ajuda da Vanessa porque ele não acha que é uma idiotice e realmente tem um dinossauro lá. E essa é a conversa. É só ele convencendo ela que ele convence falando que se ela fazer isso e demonstrar que ela conseguiu pegar um dinossauro, ela vai a, conseguir entrar em um cargo maior dentro do governo. E é isso o livro. Eu pretendia fazer muito mais coisa, cara. Eu acho que eu tinha feito. Eu já tinha. Eu já tinha programado para conseguir fazer uns 5 capítulos ou até 6. E eu ia colocar outros dinossauros, ia ter sendo uma cena de tensão com o T-Rex que eu fiz, que foi muito foda, que eu não vou nem falar pra ninguém roubar essa ideia que eu vou reutilizar em jogos. E é isso. Isso aqui é a história do meu livrinho, que é um caderno de um astronauta com uns negócios colados nele. Gus Gus Duck, quem conhece esse jogo conhece, né? Souls joga muito. E é isso.